Jesus em breve virá. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem me conhece e acompanha sempre o programa Voz da Profecia aqui na TV, ou no rádio, ou me assiste também pela internet no programa Este Dia com Deus, ou quem sabe acompanha a gente aí em nossas pregações e viagens pelo Brasil, sabe que eu gosto muito dessa frase, bendito seja o nome do Senhor. Essa frase foi dita por Jó, um homem de Deus, no momento de grande sofrimento. Quando todos imaginavam que ele iria reclamar, protestar, talvez até brigar com Deus, a Bíblia diz que no clímax de seu sofrimento, ele se coloca no chão e ora dizendo assim, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo agora, se as coisas estão fáceis ou difíceis, mas sobretudo se estão difíceis, se você está passando por uma adversidade, se o seu coração está dilacerado por algum dos problemas, dos inúmeros problemas dessa vida, faça como Jó, mesmo sem entender, ainda que sofrendo, glorifique o nome do Senhor, diga bendito seja o nome do Senhor. Há um pensamento curtinho que eu gosto muito que diz assim, Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Portanto, minha palavra inicial para você aqui no programa Voz da Profecia é esta, confie no Senhor de todo o seu coração e mesmo sem entender muitas coisas que acontecem com você ou com pessoas que você ama e que sofrem, diga sempre bendito seja o nome do Senhor, mantenha sua inabalável confiança no Senhor, porque Ele é digno da nossa confiança. E para ajudar você na sua caminhada com Deus, para fortalecer essa sua segurança em Deus, eu quero lhe oferecer hoje esta revista aqui, a nova edição da revista Esperança, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Uau, o tema é forte, não é? Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Eu creio que você ainda não tem essa edição da revista Esperança, até porque é um lançamento. Mas você já pode solicitar se você quiser, tá bom? Você já parou para pensar sobre o destino eterno, o seu destino eterno? E aí, céu ou inferno? O que a Bíblia realmente ensina a respeito desse tema tão importante, o destino eterno da humanidade? Muitas vezes nós somos levados a acreditar que nosso destino após a morte é um mistério. Mas a revista Esperança, Céu ou Inferno traz respostas claras, fundamentadas na Santa Bíblia, para estas perguntas que todos nós fazemos em algum momento.
Nessa revista você descobrirá temas profundos e essenciais sobre o plano divino para a humanidade, como o sacrifício de Jesus, a justificação por meio da fé, a glorificação dos salvos e muito mais. Cada página aqui foi cuidadosamente elaborada para conduzir você ao entendimento da grandiosa obra de salvação que Deus oferece a todos os seres humanos. Por isso eu lhe digo com toda sinceridade, não perca a oportunidade de você conhecer a verdade bíblica sobre a salvação e ter a certeza de onde você passará a eternidade. Por isso solicite sua revista logo. Isso é gratuita, é sério, não lhe custa absolutamente nada. É só você mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp, que o número é 12982444449. Uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, Céu ou Inferno. E nós vamos retornar o seu contato. Outra possibilidade é você ligar para a gente em dia útil. Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Não lhe custa absolutamente nada, nem mesmo o envio lhe será cobrado. Esse material foi preparado com muito carinho para você. Solicite que a gente manda. E agora a gente vai ouvir a música do Quarteto Arautos do Rei, porque você sabe, o quarteto está sempre aqui com a gente. Ouça, Arautos do Rei, o Santo Espírito. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Essa música nos faz pensar que, assim como a obra
da pregação do Evangelho teve seu início de uma maneira grandiosa quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Esse é um fato registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Da mesma forma, a obra da pregação do Evangelho será concluída de uma maneira grandiosa. O mesmo Espírito que capacitou os apóstolos e a Igreja Apostólica para iniciar essa obra, Ele capacitará o povo de Deus na atualidade para concluí-la. Por isso, você e eu devemos sempre clamar ao Senhor que o Espírito Santo habite em nós, que Ele nos transforme, nos santifique, nos ajude a amar a Jesus cada dia mais e nos faça comprometidos com a obra da pregação do Evangelho, tanto pelo nosso testemunho, nosso exemplo, como também através das nossas palavras. Deus te abençoe, que o Espírito Santo habite em você e lhe capacite para uma linda obra, para que você viva intensamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você está vendo que eu estou com a revista aqui nas mãos, não é? A revista Esperança, Céu ou Inferno. Aproveite o intervalo que está vindo agora para você solicitar a sua revista, seja através do telefone ou do WhatsApp. Vamos para o intervalo e eu já volto. Eu fico aqui, você fica aí, a gente não se separa e o tema de hoje, olhos abertos para Deus. Já volto. Talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é Olá, este é o programa A Voz da Profecia, aqui na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, com o propósito de agora compartilhar com você a palavra do Senhor. Estou tão feliz que hoje vim até assim, né, nas cores da Novo Tempo, azul e amarelo. Deus abençoe você e a sua casa. Vamos orar juntos, pedindo a bênção, a orientação do Senhor para o estudo da sua palavra. Pai querido, te peço, Senhor, não porque eu mereça, mas porque eu sei que o Senhor é bom. Que nessa hora o Senhor me ilumine, todos que estão em oração comigo, para que Tua palavra chegue ao nosso coração com força e nos alimente, nos fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos à segunda parte da nossa reflexão sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 9, que apresenta para a gente a cura do jovem cego de nascença. Esse foi um milagre realizado pelo Senhor Jesus que provocou muita comoção e também muita discussão. A gente não tem muita informação sobre o nosso personagem, nem mesmo o seu nome, mas o que nós temos revela tratar-se de um homem corajoso, inteligente e sincero. Nós pensamos semana passada nos detalhes da narrativa de João capítulo 9, dos versos 1 até o 23. Inclusive, se você não assistiu à mensagem da semana passada, você pode ver no NT Play, tá bom? Procure no NT Play ou então no YouTube, né? Você pode ver aí a mensagem que você não viu semana passada ou, quem sabe, você queira rever, é só buscar no NT Play ou no YouTube. Hoje nós vamos prosseguir então aqui João capítulo 9, a partir do verso 24. Vou ler agora os versos 24 e 25. Na minha Bíblia está escrito assim: Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Quem foi que chamou esse
moço, para lhe fazer essa pergunta. Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Na verdade, não a pergunta, que eles fizeram uma afirmação, não é? Mas insistindo com o moço que ele deveria dizer a verdade. Quem foi que trouxe essa questão para o moço? Os chamados fariseus. Eles eram considerados mestres da lei, guardiões da fé. E estes homens viviam em oposição a Cristo. Eles queriam matar Jesus. Estavam tentando negar a realidade do milagre e eles queriam confundir o moço, que foi abençoado por Cristo, e desestimular o povo a ver Jesus como Messias. Então eles disseram, como eu li aqui, diga a verdade diante de Deus. Ou numa outra versão, talvez seja a sua versão, a versão aí da Bíblia que você está usando, que diz assim, dá glória a Deus. Essa era uma forma de jurar num tribunal. Você percebe, eles estavam apertando o cego para intimidá-lo. Imagine, um homem pobre, mendigo, iletrado, cego até aqueles dias, visto como vivendo sob a maldição divina, que ainda está se acostumando com a visão, diante de homens ricos, importantes, cultos, considerados por muitos como santos e irrepreensíveis. Eu não tenho dúvida de que os fariseus pensaram assim, ele vai se intimidar, ou na linguagem popular, ele vai amarelar, ele vai se confundir, ele vai se acovardar. Além do mais, esses juízes, entre aspas, eles já chegaram com a acusação de que Jesus era um pecador, porque no entendimento deles, Cristo havia transgredido o mandamento do sábado, e sendo um pecador, ele não poderia ter realizado um milagre. A resposta do moço é sincera e linda. Ele diz, conforme eu li aqui para você, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Como quem diz assim, olha, senhores, quanto a ele, eu pouco sei. Mas quanto a mim, vocês não conseguirão me confundir. Eu sei quem eu era, como eu vivia, como eu me sentia, alienado, separado, humilhado, visto como estando sob a condenação divina. Eu sei quem eu era e agora quem eu sou. Vocês não vão conseguir me confundir. Veja que ele não discutiu sobre o caráter de Jesus, porque isso estava fora do seu conhecimento. Mas uma coisa ele sabia, ele havia experimentado um milagre e não tinha medo de relatá-lo. Deus seja louvado por isso. Eu vou deixar a minha Bíblia marcada aqui, no Evangelho de João, capítulo 9, e eu quero ler um texto aqui que também acho fabuloso. Está no Salmo 27. Salmo 27. Esse é um salmo de Davi. Olha só os 3 primeiros versos. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Glória a Deus! É assim que eu vejo esse moço sendo pressionado por aqueles líderes religiosos que viviam em oposição a Cristo, que tentam acovardá-lo, intimidá-lo. Mas ele diz com toda segurança, quando declaram que Jesus é pecador, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, isso vocês não podem tirar de mim, eu era cego e agora
eu vejo. Glória a Deus! Por isso que eu disse no programa da semana passada, a gente não pode subestimar as pessoas simples, porque elas podem ter muito mais a oferecer do que o nosso preconceito nos permita perceber. Vamos avançar na leitura. Aqui, voltando a João, capítulo 9, agora dos versos 26 a 29. Está escrito assim: perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Observe que essa é a 4ª vez que fazem àquele moço a mesma pergunta. Como que se deu essa cura? Todos estavam fazendo a pergunta errada. Deveriam ter perguntado assim: quem curou você? Em vez de tentar entender como funcionou o milagre, deveriam crer no Salvador. E você ouviu aqui, a resposta do jovem é demolidora. Eu já disse a vocês, mas vocês não ouvem. E vocês estão me perguntando de novo. Também vocês querem ser discípulos dele? Aquele moço não entendia a resistência dos inimigos de Cristo. Por que eles eram tão duros de coração? Porque eram tão cegos para um fato inquestionável. É fácil entender a impaciência e a ironia do jovem. Ele havia passado a vida inteira sem ver, totalmente cego. Agora que ele podia desfrutar, se alegrar com a visão, agora que ele tinha tanto para ver, o incomodavam com as mesmas perguntas, numa clara tentativa de intimidá-lo, de confundi-lo, de levá-lo a alguma contradição no depoimento. Veja que os fariseus, então, querendo insultá-lo, disseram assim: você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés, porque a Moisés Deus falou, mas esse a gente nem sabe de onde ele é. Oh, que triste! Aqueles homens orgulhavam-se de seguir Moisés. Um homem, apenas um homem. Verdade que Moisés foi um homem bom, mas era apenas um homem. Se orgulhavam de seguir Moisés, porém desprezavam Jesus, o Salvador. E você? A quem você segue? De quem você é discípulo? Quem é que mais influencia a sua vida? Eu penso que ao revelar essa fingida ignorância a respeito de Jesus, os fariseus deram ao nosso jovem pregador uma ótima oportunidade para que ele aprofundasse os seus irrefutáveis argumentos. Quer ver? Olha só aqui, João capítulo 9, agora dos versos 30 a 34. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. A resposta do moço paralisou os mestres da lei.
as celebridades religiosas. Eles não podiam acreditar no que viam e no que ouviam. Enquanto os fariseus hipócritas tentavam levar esse jovem a descrer, a luz do céu penetrou o coração dele e o iluminou, para que ele respondesse assim, com palavras decididas e com uma forte censura, aqueles seus interrogadores. Eles pretendiam ser os guias religiosos da nação, e ali estava alguém fazendo milagres inquestionáveis, e eles confessavam não conhecê-lo. Em vez de investigar o milagre, esses líderes deveriam investigar aquele que havia feito o milagre e aprender com ele. Bom, mas estava claro que eles não queriam aceitar as evidências. Veja que esse moço, ele não podia negar o que aconteceu com ele. Sua convicção era inegociável. Ele estava consciente da ação divina em sua vida. E que contraste, hein? Que contraste com a condição dos líderes fariseus, cujo coração estava fechado para a obra redentora de Cristo. Impressiona-me pensar que o mesmo fato que produziu, que gerou fé no jovem, produziu fúria nos fariseus. E ainda hoje isso acontece. Tudo depende da maneira como nós reagimos às verdades bíblicas, ao Evangelho. Uns, quando recebem o Evangelho, quando têm acesso às verdades bíblicas, às verdades eternas, eles são quebrantados. Outros, no entanto, são endurecidos. Uns são levados ao arrependimento e outros se aprofundam ainda mais na apostasia, se afastam de Deus. Quando o Evangelho é apresentado, uns são salvos e outros são condenados. Tudo depende de como o ser humano, ao ser alcançado pelo Evangelho, reage à mensagem que recebe. Você viu aqui que os fariseus, eles explodiram de ódio e de arrogância, de preconceito. E então eles disseram assim: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar. E o expulsaram. Esse é o último confronto entre o rapaz e os fariseus. A cegueira religiosa chegou ao seu máximo nível. Eles não veem o óbvio e eles decidem partir para a ofensa. Você já ouviu dizer que a ofensa é o argumento de quem não tem mais o argumento? Eles disseram assim: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Oh, é verdade. É verdade que todos nós nascemos em pecado. Lembra das palavras de Davi, Salmo 51, verso 5? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Posso citar também Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, veja, nós não precisamos viver no pecado. Outro texto fabuloso, Romanos capítulo 6, versos 11 e 12, Paulo diz assim: considerem-se, falando aos cristãos, aqueles que pertencem ao povo de Deus, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E Paulo segue dizendo: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Eu penso que também nós não devemos morrer em pecado, porque a fé em Jesus, nosso Salvador, nos livra da condenação, do domínio e nos livrará um dia até mesmo da presença do pecado. Em Jesus, você e eu, todos os seres humanos, podemos ter uma nova vida. Bom, então nós chegamos ao momento mais comovente e sublime dessa narrativa bíblica.
O bom pastor, ele vai ao encontro da ovelha ferida. Ferida por maus pastores, por falsos pastores. Porque assim, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Oh, isso me encanta muito. Eu preciso ler para você essa parte aqui que eu acho que é a mais especial dessa narrativa bíblica. Evangelho de João, capítulo 9. Agora, a partir do verso 35 até o 38, está escrito assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Oh, como isso aqui é lindo! Quando Jesus soube que os fariseus tinham expulsado o jovem, que eles o tinham humilhado, desprezado, ferido, então Jesus o procurou. Por favor, acredite no que eu lhe digo agora. Esse não foi um encontro casual, foi intencional. Porque a ovelha ferida precisava ser cuidada, estava necessitada de acolhimento e de afeto. E que diálogo lindo esse aqui, hein? Um tremendo contraste com os embates anteriores, que foram marcados por intolerância, por orgulho, por preconceito. Jesus disse assim para ele, ao encontrá-lo: Você crê no Filho do Homem? Filho do Homem era uma maneira como Jesus gostava de referir-se a si mesmo, identificando-se com a humanidade e, ao mesmo tempo, mostrando que ele era o prometido Messias, anunciado em todo o Antigo Testamento. Você crê no Filho do Homem? E a resposta do moço: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Observe que esse moço está com o coração totalmente aberto para Deus. E aí Jesus lhe diz: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Noutra versão diz assim: Você o vê agora, porque ele está diante de você. Imagine isso. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Aquele jovem conhecia a voz de Jesus, mas não havia visto o seu rosto até aquele momento. Agora seus olhos descansam sobre o amorável e tranquilo semblante de Jesus. O Senhor que havia lhe dado a visão natural, agora abre seus olhos espirituais, restaura sua visão espiritual. E ele recebe Jesus como enviado de Deus, como seu Salvador, e o adora. Oh, esse aqui é o ápice do encontro entre o homem que era cego e a luz do mundo. O Senhor lhe permitiu ver não só com a visão física. Esse foi o primeiro milagre, o menor milagre. Mas também o Senhor agora lhe permite ver com os olhos da alma, com os olhos do coração, do entendimento. Esse é o segundo milagre, esse é o maior de todos. Esse é o maior milagre que Deus pode e que Deus quer realizar na vida, no coração, na mente de todo ser humano. E olha, se você analisar aqui esses 3 capítulos de João, eu me refiro aos capítulos 8, 9 e 10, tem algo curioso. Aqui em João capítulo 8, Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. Eu posso ler aqui o verso 12,
que li no programa da semana passada. Está escrito: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João capítulo 8, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E se você passar agora para João capítulo 10, você verá que Jesus ele se apresenta como o bom pastor. E no meio, João capítulo 9, o cego, ele vê a luz do mundo e é cuidado pelo bom pastor. Você compreende? Não é lindo isso? Vou repetir. João 8, Jesus é a luz do mundo. João 10, Jesus é o bom pastor. No meio, em João capítulo 9, o cego se encontra com a luz do mundo, Jesus, e é cuidado pelo bom pastor, Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler um pouquinho aqui esse texto de João capítulo 10. No verso 14 está escrito, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Simples assim. Eu sou, disse Jesus, o bom pastor. Lembra? O moço foi maltratado, desprezado, humilhado por falsos pastores. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o Senhor. Ele é o bom pastor. As suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. E Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Só tem um jeito de sermos arrebatados das mãos do Senhor, é se nós permitirmos. Porém, se você quiser permanecer nas mãos do bom pastor, não há nada nesse mundo ou fora dele. Não existe nenhum poder das trevas e do inferno que poderá separar você de Jesus, se você decidir permanecer com Cristo. Por isso que Jesus diz: ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o Senhor. E eu lhe pergunto, amigo, amiga, você já viu a luz do mundo? Você segue o bom pastor? Tem luz para você, tem luz para mim. Tem um pastor bendito para cuidar da gente. Esse maravilhoso Cristo, além de iluminar nosso caminho, mostrando quem somos, de onde viemos e para onde vamos, ele também, durante toda a nossa trajetória, cuida da gente, porque além de ser luz, ele também é pastor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar a leitura de João capítulo 9, as últimas palavras do capítulo. Agora, versos 39 a 41, está escrito assim: Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Ao conversar com o moço que havia sido curado e que adora Jesus, ao identificá-lo, quando Jesus conversava com o moço, ele notou que alguns fariseus estavam por perto, observando, ouvindo. Eles sempre estavam atentos na tentativa de encontrar algum erro em Cristo. Então, sabendo que os fariseus estavam ouvindo o seu diálogo com o jovem que havia sido curado, Jesus disse para que eles ouvissem: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos.
Observe que esse aqui é um pequeno sermão sobre a cegueira espiritual. A manifestação do poder divino que deu ao cego tanto a visão material quanto a espiritual, deixou os fariseus em trevas ainda mais densas. Uma cegueira da qual eles próprios eram culpados, porque, como a gente costuma dizer, o maior cego é o que não quer ver. Ao ouvirem Jesus dizer essas palavras, eles perguntaram assim, aqui no verso 40, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? E aí Jesus respondeu, se vocês fossem cegos não teriam pecado, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Como quem diz assim, se vocês não soubessem mesmo quem eu sou, vocês não seriam culpados por me rejeitarem, mas vocês sabem e rejeitam. Por isso é que vocês são culpados. Essas palavras do Senhor Jesus aos fariseus são parecidas com um texto que está aqui também no Evangelho de João. Você pode conferir, capítulo 3, versos 19 e 20, está escrito assim, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja, são pessoas que evitam a luz, eu poderia dizer assim, pela mesma razão que um ladrão evita um policial, não quer ser reprovado e não quer mudar de vida. E eu pergunto a você, você também evita a luz, como os fariseus evitaram? Ou você se aproxima da luz, como o ex-cego? Eu citei João capítulo 3, versos 19 e 20, e no verso 21, Jesus diz assim, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que lindo isso. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras se manifestem, porque são feitas em Deus. Insisto com a pergunta, você rejeita a luz, se afasta dela, a despreza, ou você se aproxima? Ou você busca essa luz e se entrega a essa luz bendita do Senhor? Todo ser humano é livre para escolher, para tomar a sua decisão. Se Jesus será rejeitado como foi rejeitado pelos fariseus, que o conheciam, porém ainda assim o desprezavam, ou se Jesus será aceito, será recebido e será amado, como foi pelo jovem curado, cujo conhecimento a respeito de Cristo certamente era muito limitado, um conhecimento muito menor do que o conhecimento que os fariseus tinham a respeito das Escrituras Sagradas e do próprio Messias. No entanto, o coração deles, por inveja, orgulho e preconceito, se fechou para Deus, para Jesus. Você está entre os que aceitam a luz ou rejeitam. Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que o Espírito Santo continue a obra que Ele já iniciou na minha e na sua vida. Ei, se eu estou aqui pregando para você, e Deus sabe que eu faço isso com sinceridade de coração, ainda que eu seja uma pessoa simples e limitada. E eu creio que essa obra que Deus começou em mim, Ele também já começou em você. Até porque se eu não estaria aqui pregando para você, certamente, se você não estivesse sendo sensível à voz de Deus, você não estaria também aí disposto a ouvir um sermão de um pastor pregando na TV. Oh, eu tenho certeza que Deus já iniciou uma linda obra na sua vida e você tem sido sensível à voz do Senhor. Você tem tido a oportunidade de ver a luz do mundo. Você está se colocando à disposição de ser cuidado pelo bom pastor. Em nome de Jesus, eu lhe peço, continue assim. Que essa luz cada vez mais brilhe em seu caminho,
a fim de que você não ande em trevas e que nas durezas, tristezas e lutas da vida você sinta o cuidado do bom pastor, lhe protegendo, lhe guiando, lhe amparando, porque não existe nada melhor do que isso. Deus abençoe você e a sua casa. O quarteto já vai cantar. Ouça essa canção, Arautos do Rei, o primeiro milagre é confiar. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fruiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça,
desça, pois saiba que o primeiro milagre é Ah, que música linda! Deus seja louvado. O primeiro milagre é confiar. Que Deus possa realizar esse milagre todos os dias na sua e na minha vida. É verdade que somos todo o tempo assediados pela incredulidade. Porém, é maior aquele que age em nós do que aquele que está agindo no mundo. Se você todos os dias colocasse nas mãos de Deus, mesmo que a sua fé seja pequenininha, o Senhor vai fortalecer você, vai aprofundar a sua fé e a sua experiência com Ele para que você seja uma pessoa vitoriosa. Confie no Senhor. E como diz a canção, o Senhor nos recebe, não é? Do jeito que nós somos. Mas eu gosto de pensar que Ele se recusa a nos deixar do jeito que estamos. Eu costumo dizer, Deus lhe recebe do jeito que você é para lhe deixar do jeito que Ele quer. E como é que Deus quer nos ver? Deus quer nos ver livres, cheios de paz, felizes, movidos por esperança. Não significa que a vida dos filhos de Deus é um mar de rosas nesse mundo. Desse mundo a gente não espera coisas boas. Porém, a questão é que, a despeito das infelicidades dessa vida, quando você confia no Senhor, a paz de Deus vem ao seu coração. Quando você é recebido pelo Senhor, porque você se entrega a Ele sem reservas, então o Senhor começa a agir em você, por você, e Ele age até através de você, porque a presença do Senhor em nós torna-se tão real que a nossa vida passa a ser um testemunho vivo e maravilhoso do amor de Deus. Eu quero, antes de orar, ler com você 2 versinhos apenas que estão aqui no profeta Isaías, capítulo 26, versos 13 e 4. Aqui há uma promessa e um conselho. A promessa é essa: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Essa é a promessa. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. A promessa é de uma perfeita paz ou de uma paz perfeita. Significa que essa é uma paz incondicional. A despeito das condições, das circunstâncias, se você tem essa paz de Deus, a paz do céu, você tem a paz perfeita. A situação pode mudar e pode piorar, porém você segue em paz, porque você confia no Senhor. E agora vem o conselho: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confie no Senhor. Deus lhe abençoe. Em vez de resistir ao Evangelho como os fariseus no tempo de Cristo faziam, seja sensível ao Evangelho, a Jesus, como fez o moço que foi por ele curado. Que você declare que Jesus é o Salvador e o adore hoje e todos os dias da sua vida. Vamos orar. Senhor, bendito seja para sempre o Teu nome. Tu és o Senhor e não há outro. És também nosso maravilhoso Salvador. A Ti, Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso Pai e ao Santo Espírito, todo louvor, honra e glória, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Vamos para frente, vamos continuar confiando no Senhor, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. Um abraço, se o Senhor permitir a gente se ver
próxima semana e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.